Na história que a gente vai aprender hoje, estudar hoje, conhecer também da palavra do Senhor, é uma história onde existia uma igreja. E essa igreja era uma igreja lá no Oriente, mais precisamente na cidade da Macedônia. O apóstolo Paulo fez um ministério pregando o evangelho, implantando igrejas em várias cidades. Uma delas foi a igreja de Macedônia. E essa igreja ela tinha uma característica extremamente especial, que é uma coisa que a gente tem que chegar nesse nível. Pensando como congregação, como todos aqui juntos, precisamos estar no nível do que foi a igreja da Macedônia. Contextualizando para vocês, toda vez que Paulo ia e implantava igrejas, a gente pensa logo num templo muito grande, as pessoas, tudo. Não, eram reuniões como essa, onde o poder do Espírito Santo era manifesto e a igreja prosperava, tanto em quantidade, mas também em qualidade, porque dali saíram muitos discípulos dessa pregação de Paulo. E ao implantar essa igreja da Macedônia, os crentes de lá, assim como os crentes aqui hoje que somos, eles desenvolveram uma característica que para Deus, eu acho que como pai, é uma coisa que Deus se agrada muito, muito, muito. São os filhos que entendem e enxergam a necessidade da multiplicação da palavra, do reino do Senhor, sem que o pai mande, sem que o pai fale para você fazer, não. São filhos que têm sensibilidade. Os macedônios tinham muita sensibilidade com Deus, ao ponto de que Paulo deixa a igreja muito bem firmada lá, e implanta uma igreja na cidade de da Judéia. E essa igreja, nessa cidade da Judéia, era uma igreja onde havia necessidades, era uma igreja que necessitava da ajuda de terceiros, de pessoas que contribuíssem de outros lugares, porque ela por si só ainda não estava num nível onde ninguém passaria necessidade, onde ninguém passaria algum tipo de problema financeiro. Só que os macedônios também, eles não eram muito ricos. No entanto, eram muito generosos, muito prósperos. Eles se reuniam e, à medida que Paulo fazia as viagens, os macedônios contribuíam nessas missões de Paulo para o suprimento dos santos em outros lugares. A leitura que a gente vai fazer, lá em 2 Coríntios, pode abrir comigo? 2 Coríntios capítulo 8, vai mostrar exatamente o reflexo do que Paulo fala sobre esse povo, esses macedônios, e a contribuição que gerava nessa igreja da Judéia. Abram comigo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos, no total são 15 versículos, então eu peço que você realmente somente leia e vamos refletir e meditar na palavra do Senhor. Capítulo 8, 2 Coríntios, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado,
e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Lindo, né? Paulo ter falado isso às igrejas, onde a gente vê pessoas que eles não só sentiam isso voluntariamente de entregar, de fazer, de contribuir, mas eles pediam a Paulo para contribuir. É como se você estivesse aqui sentado e você: Natan, eu quero fazer, eu quero contribuir, eu quero fazer isso, eu quero entrar nessa. Esse sentimento, ao ponto de Paulo testemunhar nessa segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, exatamente o amor, da generosidade de pobres. Não estou falando de ricos, eu estou falando de generosidade de pobres, que davam segundo as suas posses, mas alguns acima de suas posses. Então a gente vê pessoas pobres que contribuíam e manifestavam não só o realizar, mas o querer fazer, abençoar aos santos, abençoar a igreja, de modo que havia na igreja, né, a igualdade. Essa igualdade era o suprimento de que não há nenhuma falta dentro da igreja, não há necessitados dentro da igreja, não há pessoas onde estão descobertas dentro da igreja. Então a igreja, ela vive exatamente a prosperidade do Senhor por instrumento de alguns santos que se propõem a fazer, a ter atos como esse. Quando a gente fala em ofertar e dizimar, o dízimo, a gente sabe dessa questão da 10ª parte, mas a oferta é algo que parte de nós, sem regras. Eu decido fazer. Mas o que me faz decidir fazer? O Espírito Santo. Por quê? Me fez ter a sensibilidade de eu estar olhando para a minha congregação, olhando para os meus irmãos aqui, mas também olhando para o futuro disso aqui. As almas que precisam adentrar nessa porta, na porta de Copacabana. Ou seja, olhando para a Igreja Cristã Viva, a gente, todos os filhos que reconhecem que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, necessitamos de ter um sentimento como o desses macedônios, onde eles viram a necessidade, manifestaram o desejo de fazer e contribuíam até acima das suas posses. Que nós venhamos a ser esse povo, ou esse tipo de povo, testemunhado na Bíblia por Paulo. Mas imaginem, se tivessem registro de hoje, iríamos entrar nesses registros como pessoas altamente generosas, onde haveria superabundância, onde não haveriam necessitados. Entraríamos nesse registro? Meu Deus, se ainda não, Pai, que o nosso coração seja modelado a fazer. Domingo a domingo, Senhor, eu venho escutando essas palavras. Domingo a domingo, o Senhor vem de impacto ao meu coração. Então, Deus, que chegue o momento de eu fazer, de eu ter esse ato, para que não que eu cumpra uma pendência, mas que de fato para o meu coração eu senti-lo moldado pela tua
pela tua graça. Porque não é só um entregar grandes quantidades ou grandes marcos para eu dizer que já fiz alguma coisa, não. É coração. O Senhor está enxergando. O Senhor penetra a alma, o espírito e vê o coração. O que te faz fazer? A forma que você faz isso é o valioso para o Senhor. Ele espera isso de nós. Então, com momentos importantes como esses de dízimos e ofertas, olha primeiro para o teu coração. Olha lá, no fundo. Meu Deus, eu vou fazer. O Senhor me falou, mas eu quero que seja sincero, Pai. Assim como aqui Paulo cita a sinceridade da graça deles. Mas que seja algo sincero, Pai, verdadeiro. Que fique guardado como um memorial. Amém, Senhor. Mas que na verdade, eu que seja transformado aqui, o meu coração. Desprendido das coisas do mundo, onde eu começo a não enxergar mais valores aqui, mas enxergar os valores no céu, Pai. O Senhor se fez pobre para que fôssemos ricos. Vocês entendem isso? É o lugarzinho reservado no palácio celestial do nosso Senhor. Mas Ele teve que vir aqui, nesse opróbrio, porque nos enxergou, nos amou, enxergou lá, Marcinha, em 2025, 9 de fevereiro. Cláudio, pastora Cíntia, Nata, enxergou lá, vocês vão estar lá. E eu fiz isso por vocês, mas que isso sirva de um exemplo para vocês verem. Não se apeguem às coisas do mundo não, filha, a gente está aqui de passagem. O Senhor abençoou, sou muito grato, Senhor, muito, não tenho o que dizer, Pai. Só tenho que reconhecer que tudo é teu, Pai. O Senhor me emprestou, aqui está de volta, Pai. E que sejamos filhos como esse, uma igreja fortalecida. Cantamos agora, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso é pelo poder do Espírito Santo, mas nós que somos os instrumentos. A arma está na nossa mão. O poder do Espírito é habilitado em nós para agir. Mas se não agirmos, que oportunidade deixamos passar? Porque o Senhor está enxergando, te escolheu como filho. Ovelhinha, te deixou as 99, foi lá te buscar e te trouxe. E confia em você. Te deu uma nova chance. Está confiando, está acreditando nisso. Mas que o nosso coração de fato venha a enxergar o poder que há na congregação dos santos. Nós somos santos, escolhidos, filhos de Deus. E que sejamos nesse momento instrumentos da vontade dele. Não por força, não por violência, mas pelo amor que o Senhor mesmo implantou no meu coração, eu devolvo. E reconheço, Pai, que pertence a Ti. Então você que vai fazer essa oferta, esse dízimo, separe esse momento e faça uma oração com o Senhor, uma oração dedicando isso ao Senhor, consagrando isso a Ele. Nós vamos orar aqui juntos, mas que na tua oração em particular, você fale tudo. Fala tudo. O momento é esse e é um momento particular, porque é cada um que decide. Não estou na mente de vocês, nem vocês na minha. Mas sou eu aqui de dentro que vou escolher fazer ou não. Então fale isso ao nosso Pai. Ele está aqui nos escutando. Não é à toa que a gente se reúne todo domingo para falar, para buscar ao Senhor. Esse é um momento de oração. Amém? Podem se colocar de pé, a gente vai fazer essa oração agora. Quem tem entregado, quem entregou seu dízimo, vem à frente. E também as ofertas a gente vai recolher após a oração. Amém? Quem for entregar o dízimo pode também vir aqui à frente. Amém? Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aqui estão seus santos, Pai. Todos eles que o Senhor escolheu e que o Senhor sabia, Pai. Nesse dia de hoje, fevereiro, Pai, 9 de fevereiro, o Senhor esperou, aguardou, Pai. Aqui estamos, Senhor, para fazer essa contribuição, Pai. A tua casa, de tudo, Senhor, de tudo que o Senhor um dia nos deu, Pai. Por favor, Pai. O que mais te pedimos é que essa oferta, esse dízimo, seja consagrado, purificado, Pai, no teu fogo, Senhor. Para que seja como incenso agradável a Ti, Pai. Não para não nos vangloriarmos de nada, Pai, mas que as portas da igreja permaneçam abertas, Pai. Os corações permaneçam generosos e que superabunde, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, a Tua salvação, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, e que a gente saia transformado
desse lugar, sabendo, Pai, que o Teu reino continuará e que somos instrumentos da Tua vontade aqui, Pai. Por favor, esteja com cada um desses Teus filhos, Pai. Escute a oração de cada um deles, Pai. O que fazemos aqui, Pai, é somente, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu poder, Pai. Assim, eu te oro, te agradeço, muito obrigado por tudo, Senhor. Conduza-nos na palavra, nas orações, na sequência, Pai. Por favor, essa oração que eu te faço, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Deus Santo, amém.